O curioso caso de Benjamin Button, de F. Scott Fitzgerald, capítulo 3. Mesmo depois de lhe terem cortado o cabelo muito curto e pintado de um preto pouco natural, de terem barbeado seu rosto tão rente que até cintilava, e de o terem vestido com roupas de rapazinho, feitas sob medida por um alfaiate espantado, foi impossível ao Sr. Button ignorar o fato de o filho ser uma fraca desculpa como primeiro bebê da família. Apesar da corcova da idade, Benjamin Button, pois era assim que o chamavam em vez de pelo apropriado, mas detestável nome de Matusalém, tinha 1,73 m de altura. O vestuário não ocultava isso. Do mesmo modo que o aparário e o tingir das sobrancelhas não disfarçavam o fato de, por baixo delas, os olhos estarem opacos, lacrimosos e cansados. Por isso, a ama que fora contratada foi-se embora após lançar um único olhar para Benjamin e em um estado de grande indignação. Mas o Sr. Button insistiu em seu inabalável propósito. Benjamin era um bebê e continuaria a ser um bebê. A princípio, declarou que, se não gostava de leite morno, continuaria sem comer nada. Mas, por fim, deixou-se convencer. E, optando pelo meio termo, permitiu que o filho comesse pão com manteiga e até papa de aveia. Um dia, levou para casa um chocalho. E, ao dá-lo a Benjamin, impôs-lhe clara e firmemente que deveria brincar com aquilo, o qual o velho pegou com uma expressão indiferente e, com obediência, fazia ser ouvido o tilintar em intervalos ao longo do dia. Não havia dúvida de que o chocalho o entediava. Então ele encontrava outras diversões mais apaziguadoras quando era deixado sozinho. Certo dia, Sr. Button descobriu que, ao longo da semana anterior, fumara mais charutos do que nunca. Um fenômeno que foi explicado poucos dias depois, quando, ao entrar inesperadamente no quarto do bebê, o encontrou envolto numa tênue névoa azulada. E Benjamin tentando, com expressão culpada no rosto, esconder a bituca de um Havana escuro. É claro que isso justificava um castigo severo, mas Sr. Button descobriu que não se sentia apto a fazer isso. Ele apenas avisou ao filho que aquilo retardaria seu crescimento. Apesar disso, persistiu na sua atitude. Levava para casa soldadinhos de chumbo, comboios de brincar, grandes e simpáticos animais feitos de algodão e, para fortalecer a ilusão que estava criando, pelo menos para si mesmo, perguntou veementemente ao empregado da loja de brinquedos se havia o risco de a tinta se soltar do pato cor-de-rosa se o bebê o colocasse na boca. Mas, apesar dos esforços do pai, Benjamin não se interessava pelos brinquedos.
Descia sorrateiramente a escada dos fundos e voltava para o quarto de bebê com um volume da Enciclopédia Britânica, sobre o qual se debruçava uma tarde inteira, enquanto as suas vacas de pano e sua arca de Noé ficavam esquecidas no chão. De pouco valiam os esforços do Sr. Button contra semelhante teimosia. A princípio, a sensação que o caso provocou em Baltimore foi imensa. Não é possível determinar o que semelhante revés teria custado socialmente aos Buttons e aos familiares, porque o deflagrar da guerra civil desviou a atenção da cidade para outros assuntos. Algumas pessoas, inabalavelmente corteses, espremiam os miolos em busca de elogios para fazer aos pais e, por fim, descobriram o engenhoso expediente de declarar que o bebê se parecia com o avô, fato que, em virtude do estado de decadência padrão de todos os homens de 70 anos, não podia ser negado. O senhor e a senhora Button não gostavam, e o avô de Benjamin sentia-se furiosamente insultado. Benjamin, depois de deixar o hospital, aproveitou a vida como a encontrou. Vários meninos pequenos foram levados para vê-lo, e ele passou uma longa tarde tensa, tentando despertar o interesse por peões e bolas de gude. Ele até conseguiu, acidentalmente, quebrar uma janela da cozinha com a pedrada de um estilingue, feito que secretamente encantou seu pai. Depois disso, Benjamin planejou quebrar alguma coisa todos os dias, mas fez isso apenas porque era o que se esperava dele e porque ele era, por natureza, amável. Quando o antagonismo inicial de seu avô passou, Benjamin e aquele cavalheiro sentiam um enorme prazer na companhia um do outro. Eles ficavam sentados por horas, os dois, tão distantes em idade e experiência, e como velhos camaradas discutiam com incansável monotonia os lentos acontecimentos do dia. Benjamin se sentia mais à vontade na presença do avô do que na dos pais. Eles pareciam sempre um tanto temerosos dele e, apesar da autoridade ditatorial que exerciam sobre ele, frequentemente o chamavam de senhor. Ele estava tão intrigado com a idade aparentemente avançada de sua mente e corpo quanto qualquer outra pessoa. Leu sobre isso no jornal médico, mas descobriu que nenhum caso desse tipo havia sido registrado anteriormente. Por insistência do pai, ele fez uma tentativa honesta de brincar com outros meninos e frequentemente participava dos jogos mais brandos. O futebol o abalava demais e ele temia que, em caso de fratura, seus ossos antigos recusassem a se ligar novamente. Aos 5 anos, foi mandado para o jardim da infância, onde se iniciou na arte de colar papel verde sobre papel laranja, de tecer mapas coloridos e de fabricar colares de papelão. Ele tendia a cochilar e dormir no meio dessas tarefas, um hábito que irritava e amedrontava sua jovem professora. Para seu alívio, ela reclamou com os pais dele
e ele foi retirado da escola. Os Buttons disseram aos amigos que achavam que ele era muito jovem. Quando ele tinha 12 anos, seus pais já haviam se acostumado com ele. Na verdade, a força do costume é tão forte que eles já não achavam que ele era diferente de qualquer outra criança, exceto quando alguma curiosa anomalia os lembrava do fato. Mas um dia, algumas semanas depois de seu 12º aniversário, enquanto se olhava no espelho, Benjamin fez, ou pensou ter feito, uma descoberta surpreendente. Será que seus olhos o enganaram? Ou seu cabelo, nos 12 anos de sua vida, mudaram de branco para cinza-ferro sob a tintura? A rede de rugas em seu rosto estava se tornando menos pronunciada. Sua pele estava mais saudável e firme, com até mesmo um toque de cor avermelhada de inverno. Ele não sabia dizer. Ele sabia que não se curvava mais e que sua condição física havia melhorado desde os primeiros dias de sua vida. Pode ser, pensou consigo mesmo, ou melhor, mal ousava pensar. Ele aproximou-se de seu pai. Estou crescido, anunciou com determinação. Quero usar calças compridas. Seu pai hesitou. Bem, ele disse finalmente, eu não sei. 14 anos é a idade para usar calças compridas e você tem apenas 12 anos. Mas você tem de admitir, protestou Benjamin, que sou grande para a minha idade. O pai o olhou com ar de ilusória especulação. Oh, não estou muito certo disso. Eu era do seu tamanho quando tinha 12 anos. Na verdade, fazia tudo parte do pacto silencioso que Roger Button fizera consigo próprio para acreditar na normalidade do filho. Por fim, chegaram a um acordo. Benjamin continuaria a pintar o cabelo. Tentaria de novo e com mais empenho brincar com rapazes da sua idade. Não usaria óculos nem andaria de bengala na rua. Em troca dessas concessões, ele poderia vestir calças compridas. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!